Temos aí uma boa notícia para o Lula em meio aí a tanta desgraça no Brasil. Segundo aí informações da imprensa, o Lula conseguiu aí dar o checkmate no Arthur Lira. Arthur Lira hoje é praticamente um morto político. Ele ainda tem o cargo dele, pelo menos até o dia 3 de fevereiro. Depois disso, ele vai ser aí um zero à esquerda, vai ser um nada na política brasileira. Mais do que isso, hoje a sucessão do Arthur Lira, ou seja, quem vai ser o novo manda-chuva, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Poder Legislativo do Brasil, depende muito mais do Lula do que do Arthur Lira. Se eu dissesse isso 3 meses atrás, e eu disse, muita gente deve ter pensado quando eu disse, e a imprensa diria para mim, se eu falasse isso no Twitter ou em algum lugar fora aqui do Plantão Brasil, que você está maluco, Thiago, não tem como o Lula tirar o poder do Arthur Lira, não tem como. Hoje o Lira tem a faca, o queijo na mão e ele decide quantos pedacinhos de queijo vai dar para cada um. O Lula, no máximo, ele pode ficar com as migalhas aí do banquete do Arthur Lira. Hoje, ó, coluna aqui do Igor Gadelha no Metrópolis. Sucessão de Lira está nas mãos do Lula. Quem decide é o Lula. Quem vai ser o novo presidente da Câmara? O Lula, quem sabe. O Lula ainda se encontrou com 2 dos candidatos à sucessão, que são os 2 que estão contra o Arthur Lira. Então aqui a foto está o Lula, o Elmar Nascimento e o Antônio Brito. Os 2 estão aqui, ó, justo ao lado do Lula, um e o outro aqui, e o Lula aqui. Se encontrou lá na procissão do Círio de Nazaré, em Belém. Estavam lá esses políticos, estavam outros vários políticos lá. O Lula se encontrou, teve uma reunião com os 2, e ali eles acertaram o seguinte: eles querem apoio do PT, apoio do Lula, e eles não vão querer apoio do PL. O que acontece é, o Arthur Lira ficou aí os últimos 15 meses articulando quem seria o sucessor dele na presidência da Câmara. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ser preso se o sucessor dele não for alguém 100% alinhado com ele. Então ele tinha o Elmar Nascimento, que está aí na foto com o Lula, como seu favorito. Mas tinha o Antônio Brito, que também está na foto com o Lula, que é do PSD, partido do Kassab, que foi quem elegeu mais prefeituras, como um dos favoritos ali, e tinha um deputado do Republicanos, também como favorito. Eram 3 candidatos. Ele cometeu o erro, e eu avisei aqui, faz mais de um ano, que ele estava cometendo o mesmo erro do Rodrigo Maia, que é o quê? Ter 3 candidatos. Chega na hora H, os 3 vão brigar entre si. O que acontece é que o candidato do Lira do Republicanos saiu e deu lugar ao Hugo Mota, que também é do Republicanos. E aí o Lira falou, ó, Elmar, ó, Antônio Brito, ó, obrigado, mas tchau, agora a gente tem que apoiar aqui o Hugo Mota, vocês, não quero mais vocês, vamos todos com o Hugo Mota. O Elmar Nascimento não gostou nada, e nem o Antônio Brito. Ali rachou a base do Lira. Eu falei aqui faz mais ou menos um mês que o Lira já pegava o celularzinho dele, ele ligava para alguns líderes partidários e esses líderes não atendiam o telefonema, viu? Arthur Lira. E o Lira começou a perceber que a coisa estava ruim. Parte dessa vitória aí do Lula, que rachou aí o Centrão, tem nome e sobrenome, Flávio Dino. O Flávio Dino, ele se reuniu aí com os líderes da Câmara, do Senado e do governo federal. No caso, no governo federal estava o ministro Rui Costa e o Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. E o Flávio Dino acabou com o Bolsolão, que é a imprensa chama de orçamento secreto ou orçamento paralelo para parecer que não é crime. Acabando com isso, tirou das mãos do Arthur Lira a verba de emendas. Ele não tinha mais dinheiro público para oferecer para deputados roubarem em troca de votos ou de qualquer tipo de apoio a ele. Ali ferrou para Arthur Lira. E eu expliquei aqui, antes de acontecer, eu expliquei, ó, ali vai ferrar para Arthur Lira. Ferrou. Aí olha só o que vai acontecer nos próximos episódios. O Brito e o Elmar Nascimento já disseram o seguinte, olha, a gente vai concorrer um contra o outro, mas vai ter segundo turno e o de nós 2 que tiver mais votos vai apoiar o outro no segundo turno para que um de nós 2 seja o presidente da Câmara. O vice-presidente da Câmara dos Deputados vai ser do PT. A gente vai indicar alguém do PT. Já o plano do Arthur Lira, que era com o próprio Elmar Nascimento ou com o próprio Antônio Brito, e agora é o plano com o Hugo Mota, é qual? Era o Lira fazer o candidato dele, se fosse um desses 2 que agora estão com o Lula, ou fosse o do Republicanos, que agora é o Hugo Mota, e o vice do PL, alguém indicado pelo PL. E aí, no caso, indicado pelo Jair Bolsonaro. Ou seja, podia ser Caroline de Toni, Nicolas Ferreira, podia ser Gustavo Geyer, podia ser Bia Kicis, alguém bolsominion raiz na vice-presidência da Câmara dos Deputados. Ou seja, se alguma coisa acontece com o presidente da Câmara, ou se ele vai viajar, fica o vice-bolsonarista, que podia meter um impeachment na cara do Lula. Para você ter ideia, já tivemos uma coisa assim.
Quando o Eduardo Cunha foi presidente da Câmara dos Deputados, ele tinha um vice-presidente que era do PCdoB. Em determinado momento, depois do golpe lá contra a Dilma, o Eduardo Cunha, foi durante o golpe contra a Dilma, o Eduardo Cunha saiu de férias por alguns dias. O vice-presidente assumiu e ele soltou lá uma normativa monocrática dele para anular o impeachment e para meter o impeachment da Dilma e para meter impeachment no Michel Temer. Aí foi um Deus nos acuda, durou uns 2, 3 dias, o Eduardo Cunha teve que voltar das férias, aí foi uma desgraça, uma loucura total lá em Brasília. Brasília ficou em chamas por alguns dias, porque o vice-presidente chegou, sem combinar com ninguém, sem avisar ninguém, e fez uma manobra. A manobra não durou, Thiago? Não durou, mas olha só, imagina o Lula ali, sem ter a maioria no Congresso, o presidente da Câmara, eleito pelo Arthur Lira, sai de férias e aí fica lá o Nicolas Ferreira, vice-presidente. Aí o Nicolas Ferreira põe para marchar o impeachment do Lula. Até desfazer isso, meu Deus do céu, ia custar para o Lula um cacife político enorme. Então, o que aconteceu? O Lula conseguiu aí nos bastidores rachar o centrão. E agora 2 dos 3 candidatos já falaram, olha, a gente vai ser candidato e o nosso vice vai ser alguém do PT, indicado por você, Lula. Você indica o vice e pronto. Aí você fica, se a gente sair para viajar, acontecer alguma coisa, ficar doente, qualquer coisa, na vice vai ficar alguém do PT. Quem assume a Câmara dos Deputados é um parlamentar ou uma parlamentar do PT. E ali, a mesa diretora só vai ter gente da base aliada do PT. Não vai ter ninguém do PL, não vai ter ninguém bolsonarista. Não vai ter bolsominion mais na base ali da Câmara dos Deputados. Imagina que isso, para os ouvidos do Lula, isso é música, mas isso é uma orquestra, uma sinfonia. Então, o Lula, obviamente, uma coisa são esses caras falarem, outra coisa é na prática isso acontecer, principalmente depois que o cara é eleito, não precisa mais do Lula, e ali a coisa pode desandar. Então o Lula sabe que pode ter traição lá no futuro. Então tá tendo agora uma mega articulação para ver o que acontece. Só que a grande notícia é a seguinte, o Arthur Lira não manda mais nada. O candidato do Arthur Lira percebeu que se ele não tiver apoio do Lula e do PT, já era. O Arthur Lira está desesperado para tentar ali o Lula, pelo amor de Deus, Lula, apoie o meu candidato. Eu cheguei aqui rindo, porque o Arthur Lira, numa reunião que ele teve com o Lula, ele se encontrou com o Lula antes do Lula ir para a ONU. O Arthur Lira pediu para o Lula pessoalmente, Lula, você não pode fazer um gesto aí e apoiar o meu candidato publicamente? Faz um post aí nas redes sociais, tira uma foto com ele e posta, dá uma entrevista aí, declara apoio ao Hugo Mota, por favor, Lula. Ou, se você não puder publicamente, nos bastidores, articula para ele ser eleito. Consegue imaginar o Arthur Lira todo bonzão, todo arrogantão, que estava indo na jugular do governo Lula nos últimos 1 ano e meio, indo lá no Palácio do Planalto. Lula, por favor, Lula, olha aquilo tudo que a gente brigava, esquece, agora eu tô contigo, apoia o meu candidato. Pois bem, o Lula falou pro Arthur Lira que ele não ia se meter nisso. Ele falou, não vou me meter nessa eleição da Câmara, não vou. A verdade é a seguinte, o Lula não recebeu o candidato do Arthur Lira e se encontrou essa semana com os 2 outros que estão contra o Arthur Lira. E os 2 já anunciaram aí publicamente o seguinte, a gente não precisa dos votos do PL, o PL tem 92 deputados, a gente não precisa deles para se eleger. A gente precisa de 257 votos e a gente consegue esses votos aqui só com o PT e base aliada e com os nossos próprios partidos. O Gilberto Kassab foi o maior vencedor aí das eleições e é inimigo número 1 de Jair Bolsonaro. Lembre-se, o bolsonarismo, durante a campanha eleitoral, passou a fazer campanha, eu mostrei aqui inúmeras vezes, dizendo que o PSD do Kassab é pior que o PT. O Gustavo Geyer, um dos braços direitos aí do bolsonarismo, dizendo o PSD 55 é o partido que sustenta a ditadura do Moraes. 55 é pior que o 13, ou seja, entre o PSD do Kassab e o PT do Lula, vote no Lula, não vote no partido do Kassab. Não deu certo. Não deu certo, o PSD elegeu o maior número de prefeitos no Brasil. E o Kassab tem aí um dos 2 que estava ali na foto com o Lula, o Antônio Brito, que é do partido dele. O Kassab está articulando aí para que o PSD fique com a presidência da Câmara dos Deputados ou do Senado, ou um ou outro, ou as duas. O Kassab é aliado do Lula. O Kassab também, olha só, apesar dele ser aliado do Lula, ele é o braço... Na verdade, ele não é o braço direito do Tarcísio, ele é praticamente o chefe do Tarcísio no governo do estado de São Paulo, porque o Tarcísio, sem ele, leva o impeachment em menos de um mês.
Ele é o secretário mais importante do Tarcísio, ele é quem tem a chave do cofre do estado de São Paulo. Com a chave do cofre do estado de São Paulo, o Kassab conseguiu eleger inúmeros prefeitos, conseguiu fazer uma guerra aí contra Jair Bolsonaro, e olha, apesar do Jair Bolsonaro falar publicamente, fazer campanha aí contra o partido dele, o Tarcísio mantém o Kassab, porque ele não pode tirar o Kassab. Ele não pode. Se ele tirar o Kassab tem ampla maioria na Assembleia Legislativa de São Paulo para derrubar o Tarcísio, ou seja lá quem for. Esse é o nível aí de poder que tem o Kassab. O Kassab tá aí colocando água no chope do Tarcísio e tá preparando uma mega traição ao Tarcísio. Só que eu não posso nem chamar de traição, porque na verdade não é que os dois podem ser aliados, mas não é que o Kassab precisa do Tarcísio, não. É o Tarcísio quem precisa dele. Então ele vai tá tratando o Tarcísio assim como você é meu empregado, eu faço o que eu quiser com você, e você cala a boca e fica, quieto. Se ele falar senta, o Tarcísio senta. Fala deita, o Tarcísio deita. Fala pá, dá a patinha, o Tarcísio faz assim e dá a patinha para ele. É assim que tá a relação de Kassab e Tarcísio. E aí o Kassab vai articular junto aí desses partidos para que o presidente da Câmara dos Deputados seja alguém mais alinhado ao governo Lula do que ao bolsonarismo. Então tá um desespero total no bolsonarismo no senhor Arthur Lira. É por isso que na semana passada fizeram um pacote anti-STF, que tinha 3 medidas, né? Uma delas eu nem citei aqui porque é tão ridícula que a chance de passar é zero. Uma era a de que o Congresso pode barrar decisões do STF, a outra era de que para ter impeachment de ministro do STF tinha novas regras e que ia ser bem fácil. Assim, que é impeachment? Impeachment. Sem precisar do presidente do Senado. Ou seja, os senadores ou os deputados entram com pedido de impeachment e já derrubam o ministro. Ridículo. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou.